Boa noite a todas as pessoas conselheiras, convidados. Estamos aqui para a nossa 8ª reunião ordinária de 2025. Quero agradecer a presença de todas as pessoas. Peço inicialmente desculpas pelos 10 minutos de atraso. Eu tive um pequeno imprevisto particular que atrasou a vinda rápida para cá. Vou à lista de presença, peço para que todos assinem, tá? Convidados também, deixem tudo registrado. E vou passar para vocês a ata da nossa 7ª reunião ordinária, aqueles que estiveram presentes, que observem, e se tiver alguma coisa para mudar, nos avise, se não, peço que assinem. Nós vamos começar nossa dinâmica sempre pelos convidados, agradecendo a presença da equipe do fisioterapeuta Paulo Roberto Coelho Filho, lá do Sereste, que veio hoje manter a gente informado, como sempre. Obrigado ao Sereste, sempre se faz presente e nunca deixa a gente sem informação, e obrigado pela parceria de vocês na nossa assiste, firmes e forte, independente do tamanho da luta que está sendo, tá bom? Paulo, é você que vem? Sou eu. Então vem aqui, se quer sentar, quer ficar em pé, Tem quadrado? como você quiser. Só daqui pra lá, Paulo. Tá, deixa eu deixar a minha aguinha aqui. Se você quiser sentar. Ah, eu não consigo. Jamais. Ó, fica à vontade. Só pode passar desta linha aqui, senão... Ah, lógico. Como é que eu não posso? Pode ficar. Posso ficar? Onde você quiser. Então tá bom. Palmeiras, só deixa aqui pertinho. Pode. Aqui, ó, você quer usar o Pode ser. negocinho? Beleza. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, no plural, né? Que estou acompanhado da minha equipe, da Flávia e da Kimie. E cumprindo o nosso papel de prestar contas ao controle social, nós já estivemos na CIST apresentando esses dados e agora estamos aqui na reunião ordinária do Conselho para poder mostrar para vocês um pouco do panorama regional dos indicadores de saúde do trabalhador, mas referentes ao primeiro quadrimestre de 2025. Né? Agora em setembro nós teremos a 2ª avaliação do ano e daí vamos mostrar para vocês um retrato, né? O trabalho já está sendo executado, mas acho que temos muito a avançar. Nosso grande desafio não está aqui dentro, né? Nós temos 11 municípios que nós temos dentro da nossa jurisdição para poder implementar uma política nacional. E cada município com a sua capacidade administrativa, de gestão financeira, de equipe, de tudo que vocês puderem imaginar. Mas vamos lá, meus 20 minutos, né? Não vou me estender muito. Mas tudo parte de uma rede nacional. Temos uma rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora, que institui toda uma estrutura, né, onde ela fala que o Sereste estadual é um coordenador de projetos dentro do nosso estado, e os Serestes de abrangência regional têm o dever de implementar uma política nacional em sua área de abrangência. São essas as cidades que nós temos essa missão, né, de poder implementar. A capacidade de resposta não é diretamente proporcional ao tamanho dos municípios. Nós temos municípios com capacidades de respostas muito grandes, né, em comparação a outros municípios, por exemplo, Pirassununga e Araras, que não têm a mesma capacidade de resposta, né, pelos motivos que eles têm. Mas é o nosso dever, é o nosso desafio. Estivemos na reunião da Comissão Intergestores Regional nesse mês. Lançamos o desafio. Pirassununga já está marcado, Alcione. E vamos lá, vamos aproveitar esse movimento dos municípios para a gente poder conseguir avançar dentro deles. E dentro desses objetivos, né? Fortalecer a vigilância, promover saúde nos ambientes e processos, garantir a integralidade das ações em todos os pontos e inserções do SUS. Parece fácil, mas não é mais o último item. Incorporar a categoria trabalho dentro dos atendimentos em saúde no SUS, dentro do processo de saúde e doença nos indivíduos e na coletividade. Parece simples, mas aquele indivíduo que bate na porta, dificilmente a pessoa vai abordá-lo como um trabalhador, né? O que o senhor faz, onde o senhor trabalha? São as perguntas-chave para a gente poder iniciar
um processo de raciocínio, incorporando essa categoria trabalho na queixa que ele apresenta nos atendimentos, seja na atenção básica, seja na urgência e emergência, seja nas especialidades. E dentro dessas atribuições, pessoal, dando suporte técnico, educação permanente, retaguarda técnica e servindo de estrutura de apoio matricial para todos esses pontos e inserções da rede SUS. E sempre lembrar que nós não somos o SESMIT, né? A portaria da Renast, ela deixa muito clara que o Sereste não pode nem assumir a função, nem de forma similar, né, aos que os SESMITs das empresas desempenham. Isso está na portaria da Renast, da Rede Nacional, isso vale para o nosso Brasil inteiro, certo? E essa é a nossa equipe hoje. Estou como chefe da divisão, mas sou fisioterapeuta, temos enfermeiras do trabalho, uma médica psicóloga, fonoaudióloga, técnicas em segurança do trabalho, agentes administrativos e auxiliares de serviços gerais. Dentro dessas atribuições, somos uma unidade de vigilância em saúde, mas também desempenhamos ações assistenciais de educação, de fiscalização nos ambientes de trabalho, a epidemiologia e a notificação aplicada à saúde do trabalhador e alguns projetos específicos que acho que o mais conhecido, difundido e o mais antigo, é o mais antigo. Há 20 anos o Liancum está dentro da estrutura de Rio Claro, né? É um projeto do Sereste, né? Que é a nossa fundadora, né? Criadora do projeto, né? Mas vamos lá, muito orgulho, é um projeto do Sereste há mais de 20 anos. E eu sempre gosto de mostrar esse perfil. Lembra que eu falei? Nunca as ações são diretamente proporcionais ao tamanho do município, né? Temos municípios menores que contemplam todas as estruturas que no nosso ver são importantes, né? Tendo ações de vigilância, tendo o RAT como instrumento de notificação de rede e indo mais além, né? Rio Claro foi o pioneiro, tendo legislação específica municipal para poder nortear essas ações, né? Seguindo nosso exemplo, Tirapina, Santa Gertrudes, Leme e Conchal, quem sabe os outros, né? Vamos lutar para isso. E quadrimestralmente, né, o Ministério da Saúde ele manda um questionário de avaliação de indicadores de saúde do trabalhador, né? São 9 grupos de indicadores. Porém, o critério 7, ele é totalmente responsável e ele tem uma certa responsabilidade também dos municípios da nossa área de abrangência dentro desses temas de saúde do trabalhador. Acidente de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, intoxicações exógenas por produtos químicos relacionadas ao trabalho, violência interpessoal ou autoprovocada relacionada ao trabalho, trabalho infantil, mortalidade por acidente de trabalho, preenchimento de campo ocupação e ramo de atividade no SINAM, preenchimento do campo qualificado ocupação no sistema de mortalidade e preenchimento do campo acidente de trabalho no sistema de informação de mortalidade. Então hoje é um reflexo, né, para mostrar para vocês como foi a produtividade, o trabalho regional dentro desses indicadores. Então, pessoal, do total, do que vocês imaginarem, de todos esses agravos listados aqui à esquerda, 91% dos nossos municípios tiveram produção, atendimento, e entenderam isso como agravos relacionados ao trabalho e notificaram essas informações tanto no SINAM, né, quanto no sistema de mortalidade. Tivemos um único município silencioso, foi o primeiro que nós visitamos, né? Não foi por falta de atendimento de produção, o problema era fluxo. Os RATs estavam sendo feitos, mas não estava havendo a transferência vertical para o Ministério. Então foi falta de fluxo, na verdade. Mas nós já conversamos com a secretária, com as equipes, creio que o problema estará resolvido na avaliação do segundo quadrimestre. Para os acidentes de trabalho também, 91% dos municípios tiveram registros de acidente de trabalho no primeiro quadrimestre. Referente às doenças, né? Como nós somos um município sede de Sereste, nós somos o município que mais tem registro de doenças relacionadas ao trabalho e também naquela qualidade de servir de referência técnica para esses municípios. Então, muitos pacientes desses municípios procuram o Sereste para acolhimento, né, e avaliação de nexo etiológico com o trabalho. Tivemos um único município que registrou doença do trabalho, que foi o caso de Leme, né, mas tivemos um total de 30 notificações de doenças relacionadas ao trabalho
nesse primeiro quadrimestre. E falando dos outros indicadores, né? Intoxicações exógenas, né? Tivemos 27% dos municípios registrando esses agravos, violência, 18% dos municípios, trabalho infantil em apenas 9% dos municípios, o que representa um caso de trabalho infantil identificado. Identificado, subnotificado, né? Acho que são coisas que a gente precisa trabalhar muito esse raciocínio com eles. Preenchimento do campo ocupação sempre muito qualificado. Estávamos nós na reunião da CIR, né? E até o Dr. Moisés lembrou que isso foi um trabalho longo, né? Até que as pessoas entendessem isso como fluxo, né? A importância do indicador como indicador de saúde pública, né? De nós informarmos o campo ocupação nas nossas notificações. E temos alguns municípios que necessitam de um trabalho um pouquinho mais, uma revisão de fluxo, né? Itirapira, Pirassununga e Santa Gertrudes, né? Marcado porque nós já estivemos lá para poder conversar com eles. E o preenchimento do campo ramo de atividade, né? Muitos municípios silenciosos, porque foi um indicador que recentemente foi colocado como obrigatório nessas notificações, mas tivemos alguns municípios que preencheram, porém necessitam de revisão de fluxo, né? Principalmente o município de Leme, onde somente 4% dessas notificações constaram o campo ramo de atividade. E falando da mortalidade por acidente de trabalho, eu acho que esse é um dado muito complicado também, né? Que as vigilâncias falam, às vezes não depende só da gente, depende do médico que atende, que é o médico que preenche a declaração de óbito. Às vezes, quando o IML regula, é muito difícil, às vezes, o contato e você ter essas informações por parte do IML, mas são os desafios, né? Os gargalos que a gente tem que enfrentar. E vamos lá. Da população a partir de 14 anos, independente de causa, todas as causas imagináveis, nós tivemos 1.312 mortes na população a partir de 14 anos, né, nesse primeiro quadrimestre de 2025, considerando área de abrangência, tá bom? Dessas 1.312 mortes, somente 41 fichas, o que corresponde a 3%, vieram com o campo acidente marcado. Dessas 1.312, né, somente 26, o que representa 2%, vieram com o campo acidente de trabalho marcado como sim ou não. Ou seja, ou foi acidente de trabalho ou não foi, né? O correto seriam as 1.312 estarem marcadas como sim ou não. Mas nós tivemos apenas 26 marcadas como sim ou não. E as que marcaram como sim, dessas 1.312, somente 6 informações de mortes relacionadas ao trabalho, o que representa 0,4% do total de óbitos por causas externas. Pode falar, Gui. Quando você coloca acidente, você não está falando que ele é relacionado ao trabalho, é um acidente. O campo acidente ele pode ser marcado para qualquer acidente, seja um afogamento, seja um ferimento por arma de fogo, né? Qualquer acidente. Acidente de carro, moto. Todos que você imaginar. Tamanho é a subnotificação que o governo do estado criou um trabalho da vigilância dos óbitos por causas externas. Ou seja, voltaram muitas fichas para os municípios da diretoria regional. Aquele afogamento foi relacionado ao trabalho? Aquele acidente envolvendo o veículo automotor foi relacionado ao trabalho? Voltaram muitas fichas. Nós tivemos que investigar com o hospital, com família, para poder qualificar esse campo que é subnotificado, né? Para ter uma informação de saúde pública um pouco mais qualificada, né? E os municípios que registraram mortes no trabalho no nosso primeiro quadrimestre: Analândia, Itirapina, Leme e Santa Gertrudes. Campo ocupação, sempre muito bem qualificado, tanto no SINAM quanto nas declarações de óbito. E, pessoal, nós temos problemas de equipe, nós temos problema de instrumentos, nós temos problemas de fluxo, nós temos problemas de gestão nos nossos municípios. Mas o mais interessante, né? O mais difícil muitas vezes é, lá na ponta, reconhecer o usuário enquanto trabalhador e o trabalho como fator condicionante ou determinante de um processo de adoecimento. Parece simples, né? Mas não é simples. Nós estivemos, desde o ano passado para cá, revisitando as unidades da atenção primária, né? E assim, não é simples, né? Todos ficam surpresos e mais surpresos ainda, porque nós descobrimos que tem muitos lugares que
que consideram apenas o trabalhador formal. Mas o informal também deve ser abraçado pelas ações do SUS. E muitos ainda notificam o RAT, aqui em Rio Claro, inclusive, apenas para os formais. Então é algo para a gente poder fazer parte dessas ações de educação permanente na rede. E, lembrando, né, existe o programa de qualificação das ações de vigilância em saúde, que nós temos uma única meta das 14, né, de saúde do trabalhador, que é a proporção do preenchimento do campo ocupação e do campo ramo de atividade nas notificações de acidente de trabalho, acidentes biológicos e intoxicação exógena. E a meta é sempre superior a 90%. Isso traz dinheiro, traz recurso para o nosso município. Quanto mais a gente consegue atingir os indicadores de vigilância, então é um recurso que vem proporcional às metas atingidas e proporcional à questão populacional dos municípios, né? Tivemos a última portaria de 24, né? 24 paga 23, 25 paga 24, 26 paga 25, né? Sempre assim. Então, os próximos indicadores serão relacionados a essas competências que foram citadas. E as ações que nós estamos fazendo, né? Baseado em todos esses indicadores, visando melhorar os cenários, o acolhimento na ponta, o reconhecimento do usuário enquanto trabalhador para gerar ações de saúde pública, né? Então, aquele trabalho, né? Começando de Rio Claro, seja essa prestação de contas na CIST, hoje no Conselho Municipal, em todas as nossas ações que nós estamos assim para concluir, faltam 2 unidades apenas, em todas as USFs, UBSs e a conversa com a equipe EMULTI, e nós estamos desenhando já o projeto com urgência e emergência, pegando aquele exemplo que vocês, aquela ajuda que vocês nos deram, né? O fluxograma já está sendo elaborado para poder colocar nas unidades, para poder virar um protocolo, na verdade, né? E a Silveli falou que todo mundo vê fluxograma, vê, Alcione? Todo mundo vê fluxograma. Então nós estamos elaborando o fluxograma do RAT aqui no nosso município. Vocês fazem o trabalho com a rede privada também, com os convênios, os hospitais? A depender de demanda, porque assim, Santa Filomena, Unimed, São Rafael são bons notificadores, mas a nossa maior demanda de fluxo é Cervezão e UPA 29. Nossa maior demanda. Eu já ouvi no São Rafael, eu estava fazendo minha ficha aqui, no guichê do lado, a primeira pergunta que ela fez foi essa de trabalho. Esse é um fluxo muito bem desenhado. Ele estava com uniforme de empresa, então... Não, sim. Mas acho que talvez ela pergunte. Mas o nosso grande gargalo não está na atenção privada, está na questão assim, devido à demanda. Imagina a demanda que o Cervezão e a 29 recebem e a demanda que o Santa Filomena e o São Rafael recebem de saúde trabalhador, né? Mas o nosso maior desafio são as unidades públicas, né? Mas eles têm um trabalho muito bem desenvolvido, né? Estivemos dia 13 na CIR, no Colegiado Araras, dia 14 no Colegiado Rio Claro, para conversar com os gestores, com os secretários, com os representantes, para falar desse mesmo tema, né? Tentando melhorar essa implementação da política nacional. E as ações pontuais. Estivemos primeiramente em Ipeúna, fomos a Santa Gertrudes, fomos a Conchal e dia 12 de setembro estaremos em Pirassununga para poder conversar novamente, tentar melhorar e implementar esse projeto da saúde do trabalhador. E, apesar de todas essas dificuldades, esses avanços, inclusive, a nossa região, ó, pode ver, Piracicaba está aqui, Rio Claro está aqui, junto com Sé, Batatais, Bauru, Guarulhos e São José do Rio Preto, fomos as regionais melhores qualificadas dentro da avaliação do primeiro quadrimestre, no Qualifica do primeiro quadrimestre do Ministério da Saúde, né? Todas essas regionais de Ceresce atingiram a pontuação máxima para o primeiro quadrimestre. Estamos no desafio para poder manter esse padrão para o segundo e para o terceiro quadrimestre, tá bom? Meus 20 minutos? Não sei. Mas esse é o nosso contato, pessoal. Visitem a nossa unidade, apoiem a nossa unidade, frequentem, assistem. Estamos lá para poder falar de saúde do trabalhador, não só em Rio Claro, mas nos demais municípios da nossa área de abrangência, tá bom? E obrigado pela atenção de todos. Tem um tempo para isso. Pessoal, agradecer a bela apresentação, sempre esclarecedora. O pessoal do Ceresce vem sempre recheado de indicador. Isso é muito bom porque a gente consegue quantificar o trabalho e ver o que está acontecendo, tá bem? Então, a gente tem um tempo para conversar um pouquinho com o Paulo e também com o resto da equipe. O Paulo teve que ficar à vontade se quiser transferir para alguém alguma pergunta. Professor Von Zuben. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Uma apresentação muito didática. Obrigado. É só uma curiosidade, mais por desconhecimento da minha parte. Certo?
No slide que apareceram indicadores de valor repassado, me chamou a atenção o fato de Rio Claro estar com um número um pouco inferior a outras cidades, né? 8 outras cidades com 10 indicadores, e o repasse para Rio Claro foi maior. Então, eu só queria entender a dinâmica disso. Há indicadores que pesam mais para repasse de recursos? Olha, só uma curiosidade por total desconhecimento da minha parte. tá. Nós não somos os ordenadores do PQAVS. Acho que o Edson poderia até me ajudar nessa resposta, né? Porque de saúde do trabalhador nós temos um indicador, mas nós temos de vigilância epidemiológica, de cobertura. Você quer falar, Edson? Dá uma... O tamanho da população. Também. O PQAVS é populacional, tem os 7 grupos da Visa, que faz parte, que é a Visa que faz parte dos 7 grupos, né, de vigilância sanitária. E também tem essa questão também, o número de indicadores que está colocado ali no PQAVS é também o que foi pactuado originalmente pelo município anteriormente também. Tem os grupos de vigilância sanitária. Então, no caso, o Rio Claro, eu acho que foi os 8 indicadores, mas assim, é população, é um problema, esse valor é pouco, se for ver, porque na verdade já foi real. Então, se você divide esses 62 mil por 12 meses, né? Já foi mais Mas é alguma coisa, não é nada, mas é alguma coisa. Assim, o que é realmente significativo foi ter aumentado o valor de custeio do Sereste, que era 30 mil, que foi para 60. Dobrou. É o valor de custeio mensal, que há 12 anos, 12 ou 13 anos, que não alterava. Desde 2002 não era alterado. 2002. 2002, né? Foi mais, Isso, mais. Ajudou muito a gente a manter o serviço. Então, na verdade, eu acho que esse que é o ponto mais importante, que aí sim, 30 mil mensal, né, que é esse mensal. Mais o plus. Dobrou o valor nesse governo federal, no governo Lula, que dobrou o valor, porque isso também no governo anterior da Dilma também não dobrou, não foi, no governo Bolsonaro menos ainda, então, né, então agora isso dobrou, e é uma indicação antiga, né, que era isso, em relação, 60 mil é pouco? Mas se você soma, né, 12 meses, é um valor que é significativo em relação ao custeio do serviço. Você vê o número de cidades que o Sereste, o Américo até ia falar isso, que nós mandamos para o e-mail do Conselho hoje, o Tribunal pediu, né, o Plano Municipal de Saúde, nós mandamos a versão sem editoração, né, o senhor ainda, mas está no e-mail já do Conselho. Eu já pedi para o Zé Pedro me disponibilizar aqui. Tem um capítulo lá que o Paulo ajudou bastante, né? Sim. Para a gente colocar essa parte do seu trabalhador que ele apresentou aqui em relação à região, tem um detalhamento lá de Rio Claro. Então, vocês vão poder pegar lá essa parte de Rio Claro, detalhada do professor. Não está editorado ainda, ou seja, não está diagramado na versão gráfica, está dependendo do Murilo aí. Tava demorando pra você falar, eu tava só ouvindo. Mas então bem. Nós vamos melhorar o tribunal sem editoração. Ficou feio, mas tudo bem, ué. É o plano, né? Tá sem editoração, mas tá lá. Vai sair. Vai sair. E por que a gente coloca esse gráfico dos valores? Porque assim, como é um reflexo do trabalho da vigilância, às vezes o gestor municipal ele não olha, por exemplo, assim, isso como uma política de Estado. Ele fala, o que eu ganho com isso? E assim, é um reflexo, é pouco, mas assim, isso querendo ou não, sendo pouco, mas brilha no olho do gestor, porque é um dinheiro que entra, né, do trabalho da vigilância. Fora se você mostrar que nem chega a verba da vigilância sanitária, que é um recurso importante, né? Mas é um trabalho assim que contempla indicadores, né? Então por isso que a gente mostra isso para o gestor, para o retorno financeiro que ele teria ao aplicar essas ações dentro dos municípios. Bom, eu vi que alguns municípios não têm rádio. Isso. Como faz então para uma pessoa ser sedenta? Que eu só entendo rádio. Assim. Alucinante. E alguns municípios que nem Araras, qual que é o fluxo que Araras adotou, por exemplo? Ele depende que as empresas abram as CATs e mandem essas CATs ao SUS. E todo o trabalho é feito baseado no que as empresas reconhecem como doença ou acidente de trabalho, né? Então, assim, a nossa missão é tentar implementar RAT em todos os municípios. E a grande maioria, assim, muito mais da metade dos municípios tem RAT na sua estrutura. Só falta ordenar fluxo, na verdade. Mas como instrumento de captação. Tipo, é o que bate na porta. E qual que é o nosso interesse maior? É que a vigilância não corra atrás dos agravos. É que os agravos cheguem ao conhecimento da vigilância. Para que você possa desenvolver posteriormente as ações. Uma coisa da minha empresa
Mas Araras é a única que adota essa metodologia, viu? Municipal. Depende da RAT, é municipal. Então, não é uma lei estadual nem federal. A RAT é uma lei municipal. Exatamente. Tem, parece, lei sobre o fundo. Não, então, ele tem um quadradinho, ele explicou aquele mapinha lá, se você voltar lá. Quer voltar no mapa? Tem aquele mapinha. Nem tem, parece. Eu perguntei Seria até um dado. Mas é lei municipal. Entendeu? Não, tem um mapinha aqui. Não parte. Volta no mapinha lá, Zé, lá em cima. Não, de cima lá. Lá em cima, Zé, lá em cima. Esse aqui é da Valinha. Isso. Olha lá. Os que estão em amarelo são os municípios que adotaram uma legislação, né? E os que estão em vermelho são os municípios que têm RAT na sua estrutura, tendo ou não legislação, por exemplo, específica municipal, né? Mas o que não tem RAT hoje é Pirassununga e Araras, né? São os nossos gargalos hoje. Os maiores municípios, tirando o Rio Claro da nossa área de abrangência, não tem estrutura de captação na rede, né, Flávio? Lembrando que Rio Claro usou o decreto municipal De 2009, RAT isso. por muito tempo até virar uma lei municipal. E o texto dos municípios são idênticos ao nosso. Eles usaram baseado na nossa lei, o texto, para poder adaptar a realidade deles também, né? Entendeu, Guilherme? Não tem lei. É doido. Mais alguém, pessoal? Vou pegar só um pedacinho no começo da sua fala. Você pontuou. Seu presidente, semana. Não, você trouxe algo importante que a gente aproveita que tem parte da gestão aqui que pode estar ajudando a gente nesse processo. Que facilitaria se nós tivéssemos lá na ficha de entrada do cara na urgência e na emergência, profissão, local de trabalho, para a gente também cruzar dados e identificar possíveis relações de que ele está lá. Não sei se foi isso que eu entendi. A minha pergunta era se nós não temos esse maestro ou se seria interessante que tivéssemos. Bom, nós temos duas situações, né? Esses campos têm no maestro, sim. Só que eles não são campos obrigatórios, né? Se eles fossem campos obrigatórios, o programador do sistema colocasse lá nome da empresa e o campo ocupação como campos obrigatórios, todo o cadastro de todo trabalhador teria essas informações. Agora, no fluxo, hoje, o que a maioria faz? Você depende que o usuário se apresente com a sua queixa na unidade e ele diga, olha, estou aqui por um acidente típico, estou aqui por um acidente de trajeto. Mas o ideal é que no fluxograma nós estamos adaptando isso. Para que o usuário se apresenta com uma queixa. Unidade. É relacionada ao trabalho, sim ou não? Que isso faça parte de um protocolo. Que essa pergunta seja feita no atendimento. E não na dependência de que o usuário, por exemplo, diga isso ao atendente na recepção, na emergência. Então existem essas duas situações. Então os campos existem no sistema, só precisa que eles sejam colocados, taxados como obrigatórios de preenchimento, e a questão do fluxo, que o fluxograma, que foi dado como exemplo lá pela Alcione na reunião da CIR e pela Silvelli, nos ajudarão muito a resolver esse problema, viu, Américo? Eu acho que a partir desse fluxo que ele está perguntando, a gente pode caminhar para isso. Acho que a gente vamos observar o trabalho dele está acontecendo, né? Sim, legal, já. A gente vai responder. Me preocupa nesse contexto, não que eu seja o contrário, mas me preocupa porque a gente tem que pensar em todas as possibilidades, até nas questões de má-fé dentro do processo. De eu chegar na UPA e ao ser questionado, você trabalha onde? Eu trabalho na Fundação Municipal de Saúde. Você está aqui por uma demanda do trabalho? Bom, aqui no atestado, se eu falar que talvez eu tenha um documento comprovando que eu posso usar para processar o meu patrão dentro desse processo. Isso pode acontecer? É um risco possível? Pode, né? Fica a critério médico na questão do atendimento, mas a gente sempre reforça para as unidades. A nossa notificação é exclusivamente de caráter epidemiológico. Agora sim, esse trabalhador trabalha para uma empresa, cabe aos SESMITs das empresas investigarem também e darem um deferimento ou indeferimento. Mas para o SUS, o RAT é uma informação epidemiológica. É somente para isso. Informação de saúde pública. Agora sim, se ela avançar outras instâncias trabalhistas, previdenciárias, terão seus filtros e suas avaliações. Assim como muitos RATs e muitos SINANs que nós falamos assim, olha, é uma doença do trabalho. O INSS indefere, porque ele não entende como uma doença do trabalho, ele entende como uma doença de caráter comum, assim como todas as outras ações que a gente faz. Então, assim, o RAT é um instrumento epidemiológico, é a única finalidade dele. Eu
que eu vislumbrei, né, pensando, professor Bonzuri, se eu tenho um dado no atendimento das UPAs, de relacionar qual o meu posto de trabalho, qual o meu local, em períodos como esse que nós temos, e aqui eu já, depois eu vou pôr nos assuntos gerais, eu mostro para vocês, se não ficar muito prolongado, nós temos o trabalho que o pessoal da VE vem fazendo, sob supervisão do professor Eduardo. A gente consegue enxergar algumas coisas epidemiológicas do município hoje, facilmente, rápido. Paulo, eu penso assim, nós estamos ainda no meio de um período de doenças respiratórias. Existe uma relação direta com o frio, existe uma relação com o período, mas também com o ar seco. Mas, de repente, se eu tenho esses dados, eu consigo descobrir que 70% dos problemas respiratórios que eu atendo na UPA são provenientes de trabalhadores de determinado setor. Eu consigo também começar a planejar uma política pública e direcionar a minha investigação de como é que está sendo a qualidade de vida do espaço desse trabalhador. Sim. Posso fazer um comentário? Nós tivemos a reunião do Vigiar, né? Tipo, dia 6 de agosto, não foi? Dia 6, né? Mas aquela coisa assim, níveis de exposição, né? Se ele é um trabalhador de uma cerâmica, né, e desenvolve uma doença respiratória, ele vai ter um olhar voltado para a saúde do trabalhador, né, dentro daquelas possibilidades de causa, né, do nexo etiológico. Mas às vezes etiológico. não aparece porque eu estou trabalhando, vai faltando um ar, alguma coisa, e na sexta-feira à noite eu bato na UPA. Sim. É porque o tempo mudou. Mas o tempo mudou, mas é aquela exposição constante que eu tenho. Sim. E foi agravada pelo tempo seco e a qualidade do ar que fica. Exatamente. É a mesma situação que a gente enfrenta na avaliação das doenças relacionadas ao amianto. Que nós temos em Leme um trabalho que já está muito consolidado, né? Demorou, mas saiu, né? E assim, o tempo de latência é muito grande da exposição ao diagnóstico. Então hoje, 20, 30, 40, 50 anos depois, estão aparecendo os cânceres, estão aparecendo as placas pleurais, né? Estão aparecendo os mesoteliomas, estão aparecendo, mas é o tempo de latência. Então, assim, esse fator da ocupação ele é determinante para a gente poder pensar nesses fatores relacionados ao trabalho também. Eu acho que isso cabe muito mais à atenção básica do que a urgência e emergência, por um motivo. Eu vejo, por exemplo, o trabalhador vai na sexta-feira à noite porque está com crise respiratória. Vai ser atendido ali, aquela situação daquele momento, queixa conduta. Na atenção básica, a gente tem que estar bem qualificado para fazer na investigação das queixas desse paciente as questões do trabalho. Eu digo isso porque, como agente comunitário, eu vejo o campinho do maestro para colocar a profissão. Nunca coloquei. Não é algo que, porque não tem indicador, a gente é cobrado para isso, a gente é cobrado indicadores de hipertenso, diabetes, então a gente se preocupa com estar certinho no maestro das questões. Agora, a questão do Bolsa Família, PC e tal. Profissão não. Isso é um dado que muitas vezes é uma questão, por exemplo, de qualificar os acessos para que estejam colocando esse campo e que os profissionais da atenção básica, ao fazer a investigação da vida, né, do paciente, tenham esse enfoque também no trabalho. Qual que é a sua unidade? Mãe Preta. Mãe Preta. Nós estivemos na Mãe Preta, né? A gente conversou com parte das equipes e a gente deixou combinado, porque as coordenações, né, fossem multiplicadores, né? Mas participaram ACS, participaram técnicos de enfermagem, gestores, né? E foi muito reforçado o papel do ACS, não só nessa questão do cadastramento, mas pelo trabalho de campo dentro do território que vocês têm contato, porque tem construção civil, tem escola, né? Tem atividade de trabalho no extramuro das unidades. Então vocês são as peças-chave para identificar, por exemplo, riscos no território e ter o Sereste como ponte, por exemplo, para poder manifestar esse tipo de informação para nós. Mas é isso, está correto? É isso mesmo. Eu acho que é isso aqui, e foi o que me chamou a atenção, foi exatamente esse trecho da fala dele, tá? Que às vezes a gente fala muito em determinante e condicionante de saúde. A gente às vezes esquece do determinante e condicionante do processo de adoecimento. Exatamente. E o trabalho é um espaço importante do processo de adoecimento. Então a gente ter mecanismos de enxergar isso é a mesma coisa do que a gente está discutindo. Faça atividade física, coma direito, né? Tem um trabalho, também um ambiente adequado de trabalho, aproveitando o momento da CIPAT que nós tivemos presente hoje. Mais alguém, pessoal?
É só contribuir. Tem um caderno de saúde do trabalhador número 41. 41, isso. Então, esse caderno é novo, né? 2018. Que talvez Ministério. 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 Acho que é legal, viu? Vocês estão levando o caderno nas unidades? Nós estamos divulgando o caderno e toda a nossa apresentação é baseada no CAB 41. Né? Então a gente está dando essas informações para todas as unidades de saúde da família, UBS e equipe multi. Estava no balcão no dia disso. No caderno 41? CS. Mas você chegou a ver no caderno 41? Você chegou a ver esse caderno? Não. Não. Paulo, numa dessas atividades, na próxima unidade que vocês forem, manda pra gente o convite que eu vou garantir que algum conselheiro acompanhe pra gente também, pra gente aprender um pouco também. Sim. Alguém de nós vai, eu, mais quem queira, pra gente também aprender sobre isso. Que é novo pra gente. Já foi em Ajapi? Já, Ajapi foi a primeira. Nós fomos em julho de 2024 em Ajapi, para poder conversar com as equipes, né? E acho que foi a única unidade que a gente conseguiu conversar com todo mundo. Mas foi a primeira unidade que nós estivemos. E a Ajapi, ao longo da história, é a unidade que mais notifica agravos em saúde do trabalhador. Então, eu estou desde 2012 no Sereste, eu acompanho os dados de 2014 para cá. É a maior unidade notificadora da atenção básica, é a Ajapi. Sempre foi. Só para contribuir, Américo, com a sua fala, até porque a escala 6x1, por isso que ela não pode, porque está adoecendo muito o trabalhador por causa da escala 6x1, entendeu? Então o trabalhador está deixando sua família, está se deixando do seu lazer, ele está vivendo só no trabalho, ele adoece mesmo, entendeu? Então a escala 6x1 está dentro desse trabalho de adoecimento, né? De adoecimento que está no Ministério da Saúde. Ótimo. Acho que tem até uma dúvida aqui, que a senhora fala que levantou. Como vocês trabalham o caso de, por exemplo, adoecimento psicológico, burnout, por exemplo? Como é encarado? Nós temos um trabalho lá desde 2018 que nós modificamos o protocolo, né? Na época com o Zeca, né? Ele pegou o protocolo da Universidade da Bahia, implementou. Então hoje nós temos um protocolo para identificar o transtorno mental relacionado ao trabalho. Então primeiro esse trabalhador passa pelo acolhimento, a gente identifica de forma suspeita a demanda dos aspectos psicossociais relacionados ao trabalho e essa pessoa passa pelo acolhimento com a psicóloga, posteriormente, para a aplicação do protocolo. Não é num encontro, não são em 2 encontros, são em vários encontros, né? E o trabalho tem que ser fator determinante ou condicionante desse processo. O burnout, não existe burnout não relacionado ao trabalho. Burnout é relacionado ao trabalho, é uma patologia do trabalho. Então, quando ele vem já com o diagnóstico do burnout, vindo dos psiquiatras, por exemplo, já é um nexo direto. Mas quando a pessoa vem com queixa da depressão, da ansiedade, do estresse pós-traumático, a gente avalia dentro desse protocolo, né, baseado nesses questionários, para poder identificar o transtorno mental relacionado ao trabalho. Então existe um protocolo, viu, Gui? Que a gente faz isso, mas tudo começa baseado no acolhimento. No acolhimento, identificar a demanda, passa para o protocolo com a nossa psicóloga. Mais alguém, pessoal? Não? Então eu quero agradecer, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado à equipe do Sereste, obrigado, Kiki, obrigado por vocês terem vindo com a gente. Fica o convite se quiserem acompanhar o restante da reunião, como a gente faz com todos os convidados, mas entendemos também se vocês se ausentaram, tá bom? Obrigado pela prestação de todos. Valeu. Pessoal, vamos lá dar andamento. Eu vou fazer uma alteração na ordem da pauta, porque primeiro está a programação anual de saúde, depois o plano plurianual. Eu vou vir para o plurianual, depois a gente vai para a programação anual. Tudo bem? Tudo bem. Pode ser esse dia? Pode, se quiser, porque o plano plurianual, o plano e o plano de saúde, anual de saúde, são os dois casados. É para facilitar o Então, o que eu queria passar para vocês. Boa noite, Valéria. Boa noite. Essa é a famosa Cidinha? Essa é a famosa Cidinha? A gente ouviu tanto Cidinha, Cidinha. Você, vamos ter que te dar um microfone, Cidinha. Ah, pronto, eu já não pode falar. Não, o microfone não está bom. Não, né?
Bom, vocês receberam, boa noite para quem não conhece, né? Então, vocês já receberam uma breve resumo do plano plurianual que nós levamos, né, entregamos na prefeitura já, para cumprir com a lei. E fizemos nossa proposta, como todo ano a gente faz com a LOCA, a LDO, de 4 em 4 anos que a gente faz com o PPA. Bom, vocês já tiveram a primícia, já viram. Então, hoje eu vim aqui especialmente para passar informações para vocês do andamento disso na prefeitura. Tá? Então, o nosso plano teve um corte. Tá? Teve um corte. Eu trouxe um pendrive. Você não coloca? Esse Excel aqui, Não, eu trouxe um já atualizado. Porque você enviou pelo e-mail? Você enviou no e-mail? Já está. Não. Então deixa eu ficar aqui. Se é o e-mail, está aqui então, também. Então, tá esse mesmo. Deixa eu ficar aqui que é mais fácil. Aí eu posso acompanhar com vocês. Deixa eu ajustar aqui. Lógico, gente. Tá, porque eu coloquei aqui. Senão não vai. Então, o que acontece? Nós fizemos primeiro uma programação diante do Plano Municipal de Saúde, que também vem para 4 anos, 2026, 2029. Então, na nossa posição inicial, que foi aquelas que nós encaminhamos para a Prefeitura, encaminhamos para vocês, nós pedimos, o nosso plano total ficou em 527 milhões para 2026 e assim sucessivamente, né? Vamos lá. Aí, o que aconteceu essa semana agora, né? No fechamento do plurianual, então houve um corte. A fonte municipal que nós tínhamos pedido, 409.775, ela caiu para 369.459, ou seja, as fontes federais, estaduais, eles não mexeram, porque eles não têm competência para isso, né? Mas a municipal, sim. Então, nós tivemos uma redução de 38% dentro de 2026. Então, eu passei para vocês novamente, né? Não sei se deu tempo, mas o Pedro vai passar, e que nós tivemos uma redução. Dentro dessa redução, a explicativa que nós tivemos é que houve uma queda de receita e a projeção da receita do município para daqui os 4 anos também está com queda. Então, eles não têm suporte financeiro para bancar o nosso PPA na proporção que nós necessitamos, que a gente não pediu a mais. Nós pedimos apenas para realizar o planejamento. Tá? Então, o que vai acontecer? Alguém pode até perguntar, mas se foi cortado, como que nós vamos fazer com o plano? Na execução de cada ano, então, nós vamos acompanhar. Então, a equipe que acompanha o plano vai analisar isso a cada mês, a cada trimestre, a cada quadrimestre. A receita ela pode melhorar de um jeito ou de outro, ou pela prefeitura, ou através de emendas. Então, a gente tem uma chance de executar o plano como ele está, tá? Mas eu tenho a obrigação e a transparência de passar para vocês a realidade, porque vocês têm que aprovar, né? Então, tem que passar pelo crivo do conselho. E nada mais do que informar vocês da situação atual. Então, aí vocês vão ver, ano a ano, que teve uma redução do total da parte da prefeitura. Vai ficar difícil, como já está difícil este ano, tá? Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, como o doutor explicou na terça-feira, tá? Esse mês foi difícil até para pagar o cartão alimentação de todos os funcionários, não só da saúde, né? Agora, semana que vem, tem a folha de pagamento, a receita caiu, então está difícil. Então, eles cortaram porque realmente não tem condições. Mas aí cabe nós, todos nós, vocês também são gestores da saúde, a acompanhar, né? E vamos começar a trabalhar em cima do que temos. Melhorou, realiza alguma coisa. Não melhorou, readequa o plano à realidade. Ok? Vocês têm alguma dúvida?
Porque daqui de 2026 vai sair o orçamento para o ano que vem. Então, essa já é a prévia. Acredito que não vai ter mudança para melhor, até gostaria, né? Porque agora em setembro a gente entrega a LOA para 2026, mas diante do panorama financeiro e econômico, não só de Rio Claro, mas do país, eu não vejo perspectiva de melhora disso para o ano que vem. Tá? Pode falar, se o senhor quer perguntar. Vontade. Novamente, né, por desconhecimento de detalhes, então é uma dúvida. Né? Vamos tratar de 2026, para facilitar, né? Aqueles 157 milhões de redução já incorporam demais fontes, correto? Fonte só do município. Porque de 409 para 369, eu tinha entendido uma redução de 40 milhões. Ah, não, tá bom. Aí é só da fonte municipal. É do valor de cima, nós tivemos... É proporcional, né? 409.157. Tá bom? É o valor em dinheiro e em percentual. Que eu tinha associado 409 e 369, então ficou uma diferença de 40. Não. Tá bom? Estado e União. No quadro abaixo tem separado por fonte, fonte de recurso, tá? Então, demais fontes ainda não se tem estimativa. Não. Tem estimativa. As estimativas... Tem estimativa, sim. Sim, são tem. estimativas, olha lá, por fonte de recurso. Mas não é comum que haja redução de coisas que já estão pactuadas, entendeu? Não é comum, não é que eu não possa fazer. Mas não, se você descredencia o serviço, sim. Se você descredencia um serviço, sim, mas se mantém do jeito que estamos, não é para ter essa... É uma previsão... Queda nas transferências federais e estaduais. Isso. É difícil. É muito difícil, a não ser como o Edson falou, se algum programa for descredenciado, né? E tem, sério, vários fatores para que aconteça isso, que não está acontecendo. A intenção é credenciar mais ainda para poder aumentar o nosso recurso. Então, diante do panorama, só existem duas situações da gente melhorar essa receita. Tá? Ou é a prefeitura, que eu acho inviável, ou ir atrás de recursos de emendas parlamentares. Escutou, Robertinho? Robertinho, ó, você viu? Você quer se ilusão, Robertinho, ó. Trabalhar muito. Fonte federal. Pega sua bolsinha Em Brasília, que vem do Fundo Nacional. Fonte estadual, é o que vem da Secretaria do Estado da Saúde, Fundo de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, que cai no Fundo Municipal de Saúde, que é onde está a fundação como um todo, que a Fundação Municipal de Saúde, ela é gerente, ela gerencia o Fundo Municipal de Saúde. O fundo, ele não tem personalidade jurídica. Ele foi um fundo criado pelo governo federal apenas para fazer as transferências dos recursos estaduais e federais para o fundo. Então, quando o recurso chega no fundo municipal, automaticamente a gente abre uma conta corrente no banco correspondente para trabalhar com aquele recurso. Então, as emendas parlamentares, todas elas têm uma conta bancária separada, porque nós temos que prestar conta. A Alcione presta conta no RAG. Então, quando ela faz o RAG, todas as emendas que entraram no ano, ela vai lançar e ela vai apontar todos os recursos que vieram e automaticamente, em contrapartida, através dos balancetes de despesa, como tem conta bancária diferente e código de aplicação diferente para cada uma, fica bem claro você enxergar o quanto veio da emenda do parlamentar X, quanto nós gastamos e quanto sobrou. Essa é uma dúvida. A que está na fonte federal é só o que o Ministério da Saúde manda ou o que os deputados mandam primeiro? Os deputados federais estão dentro da União. Então, os estaduais estão dentro da Secretaria de Estado e os senadores... Exatamente. É o seguinte, nas peças orçamentárias, PPA, LDO e orçamento, como elas são orçamentárias reais, você tem que estimar o que está provável, o que é certo de vir. Emenda parlamentar, tanto faz a fonte que ela seja, que é da União ou do Estado, elas não são esperadas. Elas podem vir como podem não vir. Então, quando a gente recebe um recurso,
que às vezes as pessoas falam extra-orçamentário. Contabilmente, não existe esse recurso extra-orçamentário. Ele é um excesso de arrecadação. Tá? Então, quando chega, eu não posso prever no orçamento, ou no PPA, ou na LDO, emendas. Eu nem sei se o parlamentar vai continuar o mandato dele, eu não sei se o dinheiro vai vir. Então, cada vez que vem, eu tenho que pegar um decreto e lançar esse recurso com o código separado no nosso orçamento. Então, quando vocês verem excesso de arrecadação, é isso, chegou algum dinheiro que não estava previsto. Vocês têm um levantamento de quanto veio de emenda? Temos. No relatório nosso tem. Toda a administração detalhada, tá. O nome do parlamentar. E aonde foi. E o partido também. Tá, na prestação de contas também tem, a gente apresenta detalhado, mas se você quiser ver qualquer coisa, vai lá na fundação. Vai pergunta de vez em quando. Tá? O detalhamento. Tá no site. Quando a gente tinha a prova aqui, a quadrimestre, tem. É que no quadrimestre a gente dá uma consolidada, porque são muitas informações e os relatórios são imensos. Mas lá nós temos ele analítico, né? Que aparece tudo, até a data da compra, a data do pagamento, o saldo bancário, aí está tranquilo. Tá bom? E é uma coisa que a gente faz questão de manter separado por causa da transparência. Inclusive, saiu uma lei o ano retrasado que as emendas federais, quando ela é de bancada, ela tem um código diferente da individual. Já é para identificar o parlamentar ou a bancada que nos transferiu. Tá bom? Depois aqui do problema todo. Tem município que não faz isso e tem um problema muito grande na hora de prestação de contas. Porque para separar isso do bolo da prefeitura é impossível quase. É porque a gente tem a vantagem de ser uma fundação, então o CNPJ próprio ia poder administrar sozinho. Quando está tudo lá na conta da prefeitura, no tesouro do município, é difícil. É difícil. Mais alguma dúvida? A gente já sofreu um baque na Lua desse ano, importante, né? Gigantesco. A resposta ao baque dos cortes que nós tivemos foi a criação de 4 novas secretarias, Robertinho. Esse é o que o prefeito Gustavo respondeu ao corte na saúde. A nossa função é apontar. Não estava previsto, eu não sabia que a Cidinha viria, por exemplo, para conversar com a gente. Cumpriu a palavra. Foi totalmente uma iniciativa da própria da gestão, porque eu tive uma conversa com o Dr. Marco, dizendo que a gente estava preocupado em relação às coisas que aconteciam, ele também estava, e eu pedi para ele que a fundação, então, tentasse ser o mais transparente possível com o conselho, para que nós, enquanto conselheiros, não que nós vamos ficar satisfeitos com os cortes e com as dificuldades das coisas, mas que nós pudéssemos entender o responsável por isso. Quando circula hoje, entre todos vocês colocaram no grupo, isso movimentou a cidade, um e-mail de um corte necessário, não estou defendendo, tá bem? Mas é necessário, e a Cidinha apontou aqui, e o Marco Aurélio falou isso para mim ontem, que, cara, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar 13º no final do ano. Então, quando eles mandam um e-mail para todo mundo, eu preciso reduzir 50% do meu gasto com exame, é porque alguém tem que ser responsável e ajustar o cobertor para cuidar do frio. Esse alguém não é o prefeito. Ele está sendo irresponsável com as finanças. A fundação está tendo que se virar nos 30 com o que ele está repassando. Então, nossa função como conselho é cobrar a fundação para que todo o poder político da fundação e os agentes escolhidos pelos prefeitos para estar lá, que eles lutem para que eles possam cumprir o papel deles. Mas a gente também tem que fazer a pressão que tem que ser feita. Cada um aqui tem algum contato com o vereador, cada um aqui tem base política, você não precisa ser filiado para isso, mas um agente social
e usar os espaços que vocês têm para que a gente dê cara às coisas que estão acontecendo. Corre-se para abrir um hospital municipal, não tem recurso, a proposta para solucionar é entregar para alguém. Pelo menos o Dr. Marco falou para a gente na prestação de conta que, enquanto ele lá estiver, não vai ser essa a solução. E ele até hoje não traiu os posicionamentos dele. As coisas podem mudar, é óbvio que podem mudar de acordo com as necessidades. Tá? Então é uma defesa aqui do Marco, do Murilo, da Alcione, da gestão. Mas é uma defesa de quem é parceiro e quem parece que não é. Por vezes eu vejo as pessoas da fundação acuadas com o que eu tenho. É o que eu tenho. Eu estou tentando fazer com o que eu tenho. Então já passou da hora da gente pedir para os vereadores que entram de celular em UPA fazer alguma coisa para resolver isso. Não entrar com o celular em UPA. Não vai resolver um corte de 40% ano do nosso orçamento. Não vai. Dentro de um plano que prevê ampliação de mais 2 USFs. Dentro de um plano que prevê o funcionamento de um hospital público municipal. Dentro de um plano que tem que se virar com uma UPA com uma média de mais de 400 atendimentos dia. Cada uma. Mais de 400 atendimentos dia cada uma. Bem, então, a gente precisa refletir sobre isso. Às vezes, para nós, como conselho, é fácil a gente pegar e oficializar. Doutor Marco, por que você cortou 50% do orçamento? Porque tem que fazer. A resposta tem que vir. Mas a gente precisa ter clareza também política dos fatos. Tá? Então, se a gente precisar usar a tribuna dos vereadores de novo, vamos usar a tribuna dos vereadores de novo. Vamos apontar para eles. Senhores aqui, o que vocês estão fazendo? Porque vocês aprovaram a criação de mais 4 secretarias. E também aprovaram a redução do orçamento nosso. O PPA não foi votado ainda. Não, o PPA não foi votado ainda. Mas a LOA reduziu desse ano. E aí veio a abertura de secretarias novas. Exatamente. Tá? Peraí, qual o teu compromisso? Teu compromisso é filmar UPA? Teu compromisso é coagir servidor municipal no exercício da sua função? A gente estava falando agora do condicionante do trabalho para o adoecimento. Servidor trabalhando com medo de errar e ter alguém lá dizendo e acuado com uma UPA de 400... A Cris trabalha na UPA. Cadê a Cris? Tá lá no cantinho. Eu fui expulsa da UPA, tá? Trabalhou. Trabalhei até expulsa. Mas a Cris sabe bem o que são 400 pessoas por dia passando lá. Se vocês não sabem, meus amigos, quem não está lá, gente, é complicadíssimo. A gente vai lá, o médico está com uma vontade. Cara, pega 400, divide por hora, divide por minuto e vê a quantidade de pessoas que o médico tem que atender. Quem é que quer ir trabalhar na nossa ponta? Quem é que está disposto? Aí falar, mas só tem médico novo. Claro. Imagina o nosso amigo bispo no auge da sua sabedoria e experiência de vida, tendo que passar 12 horas atendendo 8 pessoas por hora lá. Não vai querer trabalhar com o seu conhecimento. A gente, como conselho, precisa ver essas coisas e precisamos nos posicionar. E, de certa forma, eu acho que até, vocês não precisam dizer isso, mas até em apoio aos anseios que vocês têm dentro da luta de vocês pela gestão. Tá? Cidinha, explica para o pessoal entender essa fonte própria, que às vezes o pessoal não entende direito. Fica uma dúvida, como né? assim? O que é a fonte própria? Recurso para os conselheiros novos entenderem. Isso. Sim, claro. O recurso fonte próprias, nossas, são as receitas que são oriundas da própria fundação, que é a Visa que gera essas receitas, tá? Através só da Visa. Multa e
pouca coisa. Né? Registro. Só para vocês terem uma ideia, ali, provisionário 2026, 2 milhões e... No ano. No ano. 2 milhões e 800 no ano, 2026. Só o Vale Coxinha, que a gente chama, né, os servidores chamam, custa em média 1,5 milhão mês para a fundação. É 1,5 milhão. Mês. E a UPA do Cervezão está em 2 milhões, 3 milhões mês. Então é para vocês terem uma ideia que assim, pô, mas tem 3 bilhões lá. 3 bilhões não é nada. Não é nada. Tá? E temos que correr atrás de emenda. Lógico que nós vamos ajudar. Ninguém vai deixar o barco naufragar. Mas emenda não é política pública. Política pública faz com recurso. Emenda é um up. Sabe aquele dinheiro, aquela história que sua avó dizia? Você ganhou no bingo dinheiro, vai lá e compra uma coisa cara, meu, não guarda, porque dinheiro que vem do jogo, você não faz planejamento de vida com a possibilidade de ganhar na bet, tá? Não faz possibilidade, não faz isso. Também. E a gente está tendo que fazer, está tendo que acordar todo dia de manhã, né? Como a Santa Casa um dia teve e hoje faz, e montou uma equipe para ir lá, tá fazendo, olha, eu preciso de dinheiro, preciso. Né? Infelizmente a gente está assim, quem é que tem força? Quem é que pode ajudar? Quem é que passa a sacolinha ali para pedir? E nisso a gente vai ficando o quê? Preso, amarrado, né? Muitas vezes com quem a gente não deveria ficar amarrado. Mas fica, porque eu preciso de dinheiro para mim, para eu poder fechar minha conta. Né? Cidinha, Okay. Desculpa aí, se eu Imagina! Tem coisa que deixa Tudo bem para vocês? Gente, eu me coloco à disposição na fundação, ou vocês vão fisicamente ou por telefone, qualquer dúvida, não só do PPA, né? Mas como eu sou responsável por toda a contabilidade, qualquer dúvida que vocês tenham, pode ir lá que a gente senta, toma um café e resolve. Tá bom? Pessoal, depois da explanação da Cidinha sobre isso, nós precisamos votar a aprovação dela ou não. Tá? Como é funcional? O senhor mas você falar alguma coisa? Pode esquecer. não, eu ia levar o PAS outra coisa. Aqui é o dinheiro, lá é o plano. Não, é a programação. A programação. O plano já foi. A programação anual eu já vou pôr ela lá. Vamos votar a parte financeira. São duas coisas distintas. Isso. Tá bom? Então, assim, esse é o planejamento que a Fundação fez com base no programa que nós vamos votar depois, que já foi compartilhado com vocês. Esse foi compartilhado com vocês também, esta versão. E aí é que, assim, a gente tem de valorizar as parcerias e o compromisso da gestão. A gente faz as críticas, mas eu trago. A Cidinha não precisava vir aqui para poder atualizar o que aconteceu hoje à tarde. Ela tinha mandado isso para a gente ver. A gente poderia estar votando isso aqui agora, tá? E daqui um mês a gente descobriu o corte e a Cidinha mandar, viu? Fez o corte, tá? Mas não, ela mandou já tarde, veio aqui explicar o que teve o corte e o que foi. Eu reitero e agradeço, né? A gente critica, briga, pede, xinga e faz tudo, mas é porque a gente sabe, aquela história do pai que bate no filho, briga com o filho, mas é porque gosta daquele filho, né? Então, assim, eu particularmente, eu não tenho questionamentos sobre o que tem, até porque o que tem está abaixo do que precisa. Eu tenho Fica à vontade. Antes de votar, assim, aproveitar até que os gestores estão aqui, qual vai ser o impacto dos lugares assim, que vocês já conseguem ver que vai dançar tal vigilância? Um pedacinho da carne vai ser cortado. Isso aí vem na LOA. Na LOA. Porque assim, gente, valores, uma das áreas que vai ser mais vai ser obra, vai ser a expansão. Exatamente, investimento e urgência e emergência. Urgência e emergência. E atenção primária. Na LOA, quando ela pega o que ela tem e tem que distribuir para o que vai usar, ali a gente vai enxergar o que eu precisava, o que eu tenho e sentir. E sentir onde que a coisa vai pegar.
Agora é um global, mas inevitavelmente vai ser. Se eu estou falando que eu vou fazer uma unidade, não vou. É que assim, a gente olha e fala, salário, dificilmente... Não, esse não dá pra mexer. Mas assim, onde vai doer? Porque alguém vai dançar. 40% de corte... Vai doer nisso, redução de atendimento, vai reduzir. Presidente, com esse corte todo, a gente vai atingir o mínimo que a legislação pede de investimento na saúde? Passa. Ah, não, isso passa. Hoje, se você pegar no... Mínimo renda, então. Não, o mínimo é 15. 15? Tem no Mamé, se você pegar lá no plano municipal, Não serve pra nada. tem na última página lá, a parte Que? do financiamento. Não, no plano, que você está aberto lá. Que você abriu ali, o plano que a gente mandou hoje. Não, no outro PDF. Não, volta lá no PDF. Calma. Tá ali em cima. Do lado. Esse, da No última. final lá, tem uma parte específica do financiamento. Não, antes aí é exatamente nessa tabela. Se você aumentar isso, o pessoal vai ver. Aí, ó. A gente passa, até porque se tivesse 15% hoje não estava fazendo nada. Tá. A verdade é que assim, nós somos da região, acho que o único que está abaixo dos 30, não é, Edci? O único abaixo dos 30. Se você calcular 1 bilhão e 600 milhões da arrecadação municipal, lógico que tem outros impostos, né, assim, não entra todos. Mas vamos imaginar que seja 1 bilhão e 600. Né? 30% disso ele é um percentual. Então, olha, pode perceber ali, ó. Então, em termos percentuais, 27, 28, 25, né? Então, conforme a arrecadação, você tem o percentual de aplicação. Isso que é o importante. 15 é o mínimo constitucional, né? Então, o governo municipal não pode passar menos que 15% de aplicação. Está bem acima disso, no mínimo constitucional. Agora, hoje, para gerar os mínimos de incomprimíveis, que é salário, as coisas que são de pagamento que a Cidinha tem, a gente tem um determinado montante. Está chegando, como diz a Cidinha, próximo desse, desse mínimo incomprimível. Né? Porque a questão de folha de pagamento, todo mundo sabe que a despesa maior dentro da área da saúde é gasto com pessoal. No montante da despesa, ela acumula em torno de 70%, 80%. Porque são todos inversamente proporcional da prefeitura. A saúde é mão de obra qualificada, né? Então tem um salário diferenciado. E são despesas de caráter continuado que não tem como abaixar. Mandar embora não pode, porque são concursados, ou aposenta ou... As ações que a gente podia fazer enquanto gestão, que era, por exemplo, a redução de hora extras, reduzimos de 1,5 milhão para mais ou menos 600 mil por mês, é o máximo que dá também. A gente chegou meio que num limite de não conseguir reduzir mais essa hora extra, nós estamos no limite, né? Nas diversas categorias que a gente tem na fundação. Isso a gente sabe até que impactou os funcionários, sabe? Mas a gente tem cobrança do Ministério Público sobre essas horas extras, por reclamações de próprios funcionários, por essas jornadas de trabalho. Então, o próprio Ministério Público do Trabalho abriu uma ação civil pública contra o presidente da fundação por causa de excesso de hora extra nas diversas categorias, não uma categoria só. Começou com motorista, mas isso foi se ampliando. Então, a necessidade de a gente ter várias outras maneiras de contratação também veio por causa disso, né? E vem com essa redução. E assim, nós já fizemos, a redução de hora extra foi feita, não tem muito mais para onde correr. Foi o que a Cida falou, a gente está meio que trabalhando já. Não, a gente é uma situação. E, assim, no talo. O nosso serviço da saúde é qualificado, mas da nossa região, o nosso salário é o mais baixo que tem. Base Base. Então, a evolução, conforme a rede, talvez depois no final. A gente tem uma série de complicações, né? A gente está precisando. Está aplicando aqui o mínimo constitucional, o máximo constitucional, não sim. Não está pagando acima de teto para ninguém, tá tudo. Não, isso a gente vem acompanhando e é perceptível. A grande questão é exatamente essa. Tá aqui no Corinthians, né, professor Von Zub? Corinthians. Quero ver isso na daquela parte que entendeu? São Paulo. Vai ser
27 a 224 foi relacionado ao percentual de arrecadação, que deu 27%. Isso. Né? Então, vamos supor, esse valor de 300 milhões que a Cidinha falou é um percentual relacionado ao montante da arrecadação. E é isso. Agora, se você for ver, o mínimo é bem maior que o mínimo, óbvio, mas em relação à necessidade, como falou, vamos imaginar, né? 50% de 1 bilhão e 600 milhões seria em torno de 800 milhões. Metade disso, 25%, que é aproximadamente isso, daria exatamente os 400 milhões, que é o que a gente pediu. Nada absurdo, que em termos percentuais é 25%. Sim. Pessoal, mais alguma questão sobre esse assunto? Não? Então a gente vai fazer a votação, né? Os que são favoráveis e os que são contrários, os que se abstêm pela aprovação. Só um detalhezinho. Pode ficar à vontade, professor Vanzubim. Eu não vejo outras relativas no ser Sim. aprovado. Mas, como você comentou anteriormente, falava demais conselheiros e conselheiras, né? É fundamental que a gente manifeste a nossa preocupação. Com certeza. Isso fosse em ata, né? A nossa preocupação com essa redução, porque a gente sabe que milagre só papai do céu. 40% a menos, a gente sabe que isso vai impactar severamente, né? Vai pegar. Aprovar ressaltando tudo isso, né? Sim, Inclusive, gente, agora, dia 30, a Prefeitura entrega na Câmara, né? PPA, e aí vão começar a ser agendadas audiências públicas na Câmara, cada dia para uma área. Então, o que a gente pode fazer? No dia que for a área da saúde, que sai no Diário Oficial, no Jornal da Cidade, alguém do Conselho Pessoal pode ir lá, tá? Porque é uma força para a gente. Sim. É uma força. Claro. E se manifestar. Alguém já falou que as datas já até saíram. Já, né? Aí tá. Ah. Porque Vamos sim. diante dessa situação, só existe um meio de melhorar essa situação antes da assinatura. É agora, nas audiências da Câmara, eles analisarem e melhorarem o percentual da saúde, o repasse. Como que é feito isso? Não tem como aumentar o total, mas diminuir de algum lugar... E jogar para cá. Da outra vez, a gente teve um vereador que tirou da gente, e colocou para outro lugar. É. Sem nem entender o que significava a alíquota gabinete da presidência. Que a pessoa lê gabinete da presidência, acha que você vai... Agora está comendo caviar. Mas não é. Aquilo ali tem RH, é uma questão de... Tem muitos departamentos de contabilidade. Desculpa, os vereadores que a gente tem nos surpreende. Então assim vai ficar até coitado. Cortou de todo mundo, Américo. Eu imagino que cortou todo mundo com a cabeça, as 4 a mais aí, cabelo o que era interessante. Eu vou falar mais perto para o Zé Pedro poder fazer os cortes depois para pôr no grupo. Cabe fala ao conselho nessa reunião? Sempre, toda reunião na Câmara é possível. Se for audiência, se for uma audiência pública, qualquer um de nós é só levantar a mão e pedir a palavra. Se for uma reunião ordinária deles, tem que protocolar 5 dias antes um pedido, tem direito também. Mas tem que ter mais presença de conselheiros. É importante. É que assim, eles também fazem a reunião às 3 horas da tarde. Aí eu vou pegar a Vivi e vou levar ela lá. E vão falar, servidora que estava aqui essa hora. Você já tarde, eu não sou servidora, eu estou em outro trabalho que não é público. Mas ainda assim, a entidade não vai querer. Então, assim, a gente que nesses momentos, quem puder, vamos olhar e montar uma estratégia de fortalecimento de representação para que a gente possa fazer no mínimo uma fala e deixar registrado lá. Por hora eu quero registrar então na votação, se vocês concordarem, tá? Eu vou fazer o encaminhamento, a gente vota a favor, contra ou se abstém, tá? O encaminhamento é pela aprovação da proposta orçamentária, tá? Mas que fique registrado aqui já na nossa ata e a gente encaminhe isso na forma de ofício ao presidente da fundação, tá? O nosso repúdio pelos cortes que foram feitos diante da proposta inicial que nos foi apresentada, tá bem? Então não foi assim, foi enviada uma proposta inicial e ela está sendo substituída por conta de cortes que a gente sabe que não são provenientes da própria fundação,
mas vem de cima. Então, mas a gente precisa registrar isso até para que o secretário tenha poder também de levar e colocar na mesa dessas pessoas. Não convém mandar algo também para a Câmara, o médico? Tá? Eu vou ler para vocês aqui a proposta de ressalva, porque o nosso secretário aqui é rápido, mandei o zap aqui, ele foi gestando. É o da LOA. É o da LOA, tá? Mas em linhas gerais o texto aprova com ressalvas a proposta da lei orçamentária, tá bem? Aqui no caso era a LOA anual, tá bem? E a gente coloca um parágrafo único. O projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Rio Claro apresenta redução de tantos por cento no orçamento proposto pela Fundação no exercício tal, representando uma redução de tanto no valor. Tal montante impacta em diversos serviços, acarretando redução. Na LOA deu para dizer onde foi reduzido. Aqui a gente pode sugerir redução, principalmente nas necessidades de investimento e ampliação de cobertura de atenção primária à saúde, que sem dúvida é o que mais vai sofrer, né, que é a parte de urgência e emergência, como a Cidinha pôs, e a ampliação da nossa atenção primária à saúde. Tá bem? Então a gente vai votar quem é a favor dessa aprovação com ressalva e a gente elaborar esse texto para subir para o Diário Oficial, quem se abstém de votar e quem é contrário. Tá bom? Presidente, não é também legal a gente mandar algo para a Câmara? Isso. Manifestar? Aí é o outro ponto. Vamos votar. Isso aqui vai para o Diário Oficial daí, se a gente aprovar, tá bem? Aí a gente faz um ofício, faz como fizemos em outros momentos, colocando a nossa aprovação com ressalva, encaminhando para a Câmara, dizendo que nós vamos assumir o compromisso de estar nas audiências públicas para nos posicionar e que eles revejam de que forma eles podem contribuir para a gente cobrir o todo, não é nem parte dos 40% médio que está sendo recuado por ano. Tudo bem? Votação, Zé Pedro, os que podem votar hoje, só para a gente registrar. Os titulares presentes: Aline, Antônio, Cristiane, Guilherme, Marta, Valdirene e Viviane. Tá? Vinícius Bruno Franco, você é suplente, né? Suplente do Guilherme? Não, do Cadu. Tá. Eu acho que não. Não, você entrou no lugar do Cadu. O Cadu então, isso já dá tempo. Então não vota. Só que eu não tá por ordem, então não sei. O Murilo também, que ele é o suplente do Dr. Marco Aurélio. Jacimelli também. A Hilda, você é suplente, você lembra quem é o seu titular? Lucimara. Então você também. Lucimara não aparece? Cláudio von Zuben é o suplente do Leandro. Leandro também vota, o Leandro não está presente hoje. E só. Tá bom? Então eu vou ler quem pode votar. Aline, Antônio, Cláudio, Cristiane, Guilherme, Hilda, Jacimelli, Marta, Murilo, Valdirene e Viviane. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Então, 11 votos. Vai? Todo mundo memoriza que a gente vai ter outra votação depois, tá bom? Então, os que são a favor do encaminhamento proposto, eu peço que levantem a mão. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Dispensa do regimento, do intervalo regimental. Pessoal, vamos lá. Nossa próxima votação, vocês também tiveram contato, tá? É a programação anual de saúde, o PAS, tudo bem? Não sei se Alcione ou Edson desejam falar alguma coisa sobre isso. Esse aí foi o arquivo que eu mandei, não, né? Foi. Que tem o... Esse é do PAS. O PAS. Esse é do Cadê o início dele? É o que eu tenho. Já entra, já. Não, porque só tinha
a parte introdutória, a base da lei. Na verdade, gente, o PAS 2026, ele foi elaborado com as equipes técnicas, né? Não presenciais. Então, eu pedi para cada setor enviar as suas ações para 2026, porque agora em outubro a gente faz um exercício de anualizar 2025 e rever de novo 2026, porque pelo sistema a gente consegue alterar. Então hoje é a data limite, né, para aprovação, que tem que subir dia 30 desse mês, e se tiver alguma ressalva, a gente pode fazer e devemos fazer em outubro, quando a gente reúne todas as equipes, inclusive o conselho presencial, tá? Então eu queria deixar essa informação bem clara, que não é hoje aprovando ou não aprovando, né, que está fechado. Não, ele tem essa possibilidade de ajuste. Pessoal, eu não sei se vocês tiveram contato com o documento, tá? Eu fiz uma leitura dele. Ele contempla, ele foi feito, não foi feito por pessoas que não estão acostumadas com isso. Na verdade, pelo contrário. Eu acho que é o que a gente tem de melhor dentro do nosso quadro de servidor, hein? Nem de comissionado, do que a gente tem no nosso quadro de servidor, de pessoas que acompanham isso há muitos anos, e inclusive no momento que ficaram distantes da elaboração disso, a gente sabe muito bem os caminhos que foram traçados e o que aconteceu com a saúde pública de Rio Claro. Tem espaço para a gente conversar? Sempre tem. Para contribuir, sempre tem. Mas a Alcione já contextualizou o que eu ia contextualizar para vocês, tá? Agora é hora da gente cumprir as obrigações legais para que não tenhamos problemas. Haverá espaço, inclusive, em reuniões, né, que ela marca. É sempre aquela reunião, Vivi, que a gente sempre questiona. Por que não faz um horário que o conselheiro pode ir? Tá? E acaba... Aí acabou ajustando para o conselheiro, né? Então aquelas reuniões. Também, a gente sim, adequa. Mas é só para lembrar do assunto que acontece lá em outubro, tá? Vocês vão lembrar que quando a gente assumiu também o conselho, a gente assumiu tendo que ir lá discutir em outubro. Vocês vão lembrar disso. O que eu estou fazendo aqui? Mas tem que ir, tá? Então vai ter espaço para a gente contribuir com uma possível otimização ou questionar mais do que tem. Mas se alguém leu e quiser fazer algum comentário, tá? Mas o meu posicionamento eu me dou por satisfeito de acordo com as metas que foram traçadas, que a gente já aprovou, os caminhos que foram colocados e aqui uma descrição de ações referentes para 2026. Tá bem? Ações que vai ser um grande desafio, principalmente com os cortes que a gente tem, mas vamos tentar fazer, tá bom? Alguém quer posicionar, Vivi? Só um comentário esperançoso. Gente, eu sou da rede do câncer, né? Sou assistente da rede já há alguns anos. E a gente ficou assim, cheio de esperança, coraçãozinho quente, dentro dos indicadores que falam sobre o diagnóstico, né? Tanto dos cânceres femininos quanto da próstata. Porque era uma dificuldade que a gente vive diariamente. De a pessoa bater em UPA, bater em unidade de saúde, não identificar o câncer, a pessoa chega pra gente sem tempo mal para fazer uma químio. Tem pessoas que eu não consigo visitar, a pessoa morre antes. A gente faz a primeira visita para acompanhamento. Então, gente, esse é um problema que a gente vê há anos. Então, a gente fala isso na conferência, já fala, todo lugar que eu vou falar a mesma coisa. Porque é um gargalo. Quando entra na onco, acabou, não tem demora, é tudo muito ágil, muito bem feito, muitos elogios dos usuários da onco. Agora, na atenção básica, a coisa enrosca e na UPA enrosca também. Cânceres visíveis. A gente já teve usuário, inclusive era servidor também da prefeitura, então eu também acompanhei lá, com câncer também de uma laranja na garganta, bateu na UPA diversas vezes, o cara alcoolista, ninguém resolveu olhar. Até que aquele senhor japonês, aquele médico, não sei o nome, resolveu, né, olhar na garganta do homem. A queixa do homem, não conseguiu engolir. Ninguém pediu nada, gente. Deu soro pro homem, tchau, várias vezes. Então, quando descobriu o câncer, estava uma laranja. Estava praticamente visível o ombro sem a tomografia, né? Então, isso aí pra gente fica muito triste com essas situações, entendeu?
Porque judia e são vidas, são famílias que são impactadas. O câncer é uma doença muito cruel. Né? Ele vai, ele vem, ele judia muito as pessoas. Então judia todo mundo, do paciente, né, do usuário para a gente, como das famílias. Então, se puder ter um olhar de tentar manter esse compromisso, porque assim, gente, é muita dificuldade para identificação. Sabe, identifica quando a pessoa já está com o pezinho em andamento ali, né? Então judia muito do nosso povo. Só isso. Mandei até aqui no grupo da rede que está no plano para ver se o pessoal... O Edson vai mostrar alguns dados, né, o capítulo. E eu queria acrescentar o seguinte, hoje, no Plano Nacional de Redução de Fila na especialidade, que hoje a gente tem uma sigla chamada OCI, que é Oferta Integrada do Cuidado, ela está bem direcionada ao diagnóstico precoce. Entendeu? Então nós estamos lutando para que a pessoa em 30 dias tenha diagnóstico precoce e tenha aí sucesso no tratamento. Então nós estamos, olha, uma força-tarefa tremenda. É até um elogio que acho que vale a pena acrescentar, né? Não, deixar claro que o governo federal traz esse que não havia avanço nessa área. A gente perdido essa área, praticamente. E aí o governo federal atual vem com esse momento, com essas OCIs, isso é. O que é? É você criar essa linha de cuidado e remunerar isso. Porque qual é o nosso maior gargalo? Não ter recurso financeiro para fazer isso no tempo adequado. Né? Mas a temos outros, também não. Temos outros desafios. Assim, a classe médica também não tem um olharzinho bem reduzido para isso? Não é que não tem olhar, não há profissional. Nós temos um gargalo imenso que falta. A gente está tendo muito recém-formado, por causa dos novos programas, mas muito pouco especialista, porque não houve ainda esse novo momento aí. O governo federal agora está tendo um olhar para isso, que é esse novo programa para novos especialistas. Esperamos que para os próximos anos a gente tenha um ambiente aí um pouco melhor para especialista. Ninguém quer aqui destruir a carreira do médico, o médico ganha mal, não tem nada a ver com isso. A gente quer que eles sejam bem remunerados, mas a gente precisa de profissionais que não existem no mercado. E essas OCIs são mega avanços para que a gente possa remunerar isso e fazer o negócio funcionar. Então é algo legal para deixar que o governo federal está andando com isso. Doença tão antiga, né, gente? A gente vê outras que surgiram bem depois. Não havia uma política pública organizada para isso, sabe? Então, é legal. Até o Planejamento Médico dá uma boa notícia, porque assim, é a primeira vez que tem um subcapítulo específico sobre neoplasias. Nos outros planos não tem. Somente dá uma descidinha ali, ó, o pessoal vai ver no plano lá, detalhadamente. Foi para nós esse? Vai ser, vai falar. Então, ó, por exemplo, cada tipo de câncer, detalhadamente, os óbitos, as situações. Sim. E tem no final desse subcapítulo uma comparação da nossa DRS. Como que a gente está em situação de cada um. Descer um pouquinho mais, Américo, hein? Aí, esse aí, ó. Esse 4 é importante. Em relação à DRS 10, né? Qual a nossa situação, né? A taxa de mortalidade de câncer de mama, por exemplo, nós estamos com uma situação melhor do que na DRS, né? Próstata, pior. Os outros, aí vai, cada um aí vai indo, né? Então, você vê, nós estamos alguns aí, maioria negativo, né? Nós estamos em comparação negativa. Sim. Então melhor que os outros? Em termos, por quê? Alguns cânceres que são importantes, a gente está numa situação negativa e alguns positivos. Tem também nesse subcapítulo, a gente tem uma discussão toda, né, em relação aos tipos de câncer. Se o Américo descer mais um pouquinho, Américo, você vai ver, tem uma parte lá que fala por homem, mulher, raça, um câncer específico que tem uma incidência homem e mulher, isso que você falou aí, né? Qual é a comparação, qual é o tipo que tem em relação ao tipo, né? Então, é um subcapítulo que nos outros planos não tinha esse detalhamento que a gente fez. E é interessante porque, no caso, para as universidades, para os estudantes, para todo mundo, para a população também, para entender, né? Então, está tudo detalhado ali, o azul é homem e o rosa é mulher, tá? Você não perdeu, né? Ele tinha, né? Então, viu? Então, tem essa distinção. No final, no mais um pouquinho, somente descer,
Aí tem assim, ó, o recorte por raça, né? Então toda essa questão aí relacionada a isso. Aí eu já entro no subcapítulo. Eu queria falar dessa parte que o Paulo falou no começo, da questão do acidente do trabalho, também tem um subcapítulo específico dessa questão do trabalho, que o Sereste enviou o documento e nós incorporamos integralmente no plano. Então, nessa parte do câncer, é a primeira vez que tem um subcapítulo específico. Deu trabalho? Deu um puta trabalho para fazer isso, né? Mas assim, por quê? Como o Américo falou, esses dados estão disponíveis? Estão, mas sistematizados não estão. Agora estão, né, no plano. Então, assim, eu acho que esse, por exemplo, o plano vai conseguir visualizar melhor essa questão. Eu, particularmente, não sabia que tinha um câncer específico, que tem uma questão específica de raça, que tem uma questão. Maior incidência, então, por exemplo, a próstata. Não é próstata, mas a gente viu que é um outro tipo, pelo menos o que é detectado nos nossos indicadores, nos nossos registros. Né? E aí no plano fala isso, né? Foi pulmão lá. Não, isso pulmão, mas tem específico de raça, tem específico, tem lá uma análise que a gente fez. É relacionado à boca, que é o câncer da população negra, é relacionado à boca, não relacionado à próstata, não relacionado à questão de mão. Lógico, tem uma prevalência de maior, mas específico que tem uma prevalência de raça, está nesse estudo aí que a gente fez sobre o capítulo. Mas assim, o que seria interessante, depois, no caso, depois que disponibilizar para todo mundo, que não está diagramado ainda, né, Murilo? Se foi para nós, eu não vi. Não foi ainda. Foi hoje que eu mandei para Não, foi, a gente já votou. Mas esse texto aí? Não, essa daqui é uma versão que já tem mais umas firulas, mas isso daqui já tem no que veio pra gente. Sim, mas detalhadamente, agora tem esse detalhe, né? Agora assim, é o recheio do bolo, que agora tem um recheio do bolo. Tô correndo. Além de ser uma doença cara, né, gente? Que o tratamento né, Murilo? é extremamente caro. Vai estourar, né, Murilo? Vai estourar, né, Murilo? Vai identificar cedo. Sim, Fica mais economiza dinheiro público também, né? Vai estourar. Não perde a oportunidade. Ele vem até de azul. Depois da declaração de amor que o Marco Aurélio deu ontem na reunião pra ele, agora ele tá grandão. Agora ele tá grandão. Eu sou também. Não. Eu também, tá grandão. Robertinho. Ele e o Robertinho agora estão grandão. Brincadeiras à parte, pessoal, podemos votar? Mais alguém? Então tá bom. Então, não é esse que a gente está votando, gente. A programação do 2026. É esse que a gente está votando. A programação que a gente ainda tem a oportunidade de discutir depois, se for preciso, tá bom? Então, a votação é pela aprovação ou não, ou se abster de votar, tá bom? Então, eu peço para que as pessoas conselheiras, aqueles 11 que podem votar, por favor, que são a favor da aprovação da programação anual de saúde para 2026, peço para que se manifestem pela aprovação. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Dispensado o regimento regimental. A gente vai para o próximo. Pessoal, nosso próximo são 2 emendas parlamentares da Santa Casa de Misericórdia. Foi encaminhada para a gente ontem, nós encaminhamos para vocês, tá bem? Não sei se vocês chegaram a ver, tá? Mas é uma emenda de custeio, tá bem? Do deputado Baleia Rossi, o valor de 500 mil. Tenho certeza que vai ser bem usado, só segura os vídeos e as fotografias agora. A gente precisa terminar aquele Instituto do Câncer lá, que vai ser um avanço muito legal. Sim, sim. Vai ser tudo custeio? Ele dá 500 mil como se fosse, deu 5 milhões. Mas aí você consegue gastar uma coisa e aí você joga pra inverte. Pessoal, e a outra emenda também de custeio, tá? Do deputado Saulo Pedroso. Pedroso, tá? De 400 mil reais, 900 mil reais aí para Santa Casa de Misericórdia. O foco dessa emenda é a conclusão da obra do Instituto do Câncer, tá bem?
Mas é para custeio, é como o Zé Pedro bem exemplificou, né? Se eu gasto da minha fonte com outras coisas, eu não preciso gastar, eu uso esse para o custeio e jogo de lá, né, Cidinha? Faço o milagre aí do jogo para poder cumprir. Tudo bem? Então, vamos votar em bloco pela comissão conjunta. Favoráveis, contrários e abstenção, tá bom? As 11 pessoas também. Aqueles que são favoráveis, eu peço que manifestem. Unanimidade. Certo. Aprovado por unanimidade. Ótimo. Obrigado, viu, Val? Pessoal, nós não temos mais pautas, vamos entrar nos assuntos gerais. Eu peço àqueles que querem trazer alguma coisa pra gente. Não? O senhor está feliz com o carro, só isso? Vamos pôr agora isso, vou trazer. Deixa claro que agora tem o carro. Vamos lá. Eu nunca mais quero ouvir o carro. Não. Por favor. Vai ver o chaveirinho do Corinthians, o adesivo aqui há 5 anos, o chefe de gabinete ouvindo o carro que bateu. Colocou o logo do conselho no carro? Vamos pôr, pode ter certeza. Vamos pôr. Pessoal, então eu vou trazer para vocês. O Alessandro foi embora. Da mãe dele. Já andaste de carro? Não, desse novo não. Ninguém andou ainda. Trazer para vocês então algumas informações. Primeiro de tudo, parabenizar os conselheiros Alessandro, Roberto e Val por terem nos representado na Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador em Brasília. Muito obrigado, Robertinho. A Val teve que sair, o Alessandro também. Mas nós acompanhamos pelo grupo e vocês, como sempre, fizeram nossa representação muito bem feita. Agradecer o gabinete que nos ajudou com o transporte. Deu tudo certo. Tem sempre uma ou outra coisa, mas no fim deu tudo certo. As maiores reclamações são com a DRS, na verdade, não é nem com o gabinete. Normalmente os problemas, porque eles pegam os 3 de Rio Claro, põem um em Congonhas, um Guarulhos, um Viracopos. Um para chegar às 2, outras 3, outras 10. Aí um dorme, outro tem que ir embora. Cara, paciência. Bom, outra Mas é bom fazer. Não, vamos fazer. O Robertinho levantou isso hoje para mim, nós vamos fazer. Vamos fazer. Eu já fiz um offline aí com a Ivonete, já fiz. Mas a gestão pode ser junto. Podemos fazer junto também. A gente faz o nosso para vocês se inteirarem, qualquer coisa vocês assinam junto, tá bom? Então, outra informação importante, vocês acompanharam pelo grupo, né? O conselho recebeu ontem o nosso carro. Lá atrás, 3 anos atrás aí, o conselheiro Robertinho intermediou uma conversa com o deputado Marcolino. O deputado Marcolino mandou uma emenda. Eu sei que a emenda veio antes, foram utilizados recursos em outros carros, possivelmente esse. E eu sei também que o Murilo correu bastante atrás para cobrir os recursos que foram utilizados naquele, para nós termos o nosso. Então, crise, né? sim. Carro, tal. Mas eu só registrar porque eu preciso também agradecer você por ter corrido atrás de repor, vamos assim dizer. Só que era uma crise de carro que a fundação precisava para, como eu disse ontem na entrega, salvar vidas. A nossa causa é importantíssima, né? Mas primeiramente os que mais precisam, equidade. O fato é que o nosso carro está aí, tá bem? Nós estamos agora ajustando onde ele vai ser guardado. Possivelmente nós vamos pedir para o CEPA se nós podemos guardar lá. O CEPA tem um estacionamento bom, que é usado pouco, tem um servidor que põe um carro lá, tem uma van e a Carla que quando vai atender põe e tira, tá bem? Nós vamos dar um jeito, vamos ver daí, Robertinho. O CEPA tem uma cobertura. Eu já pedi para arrumar. Eu ia falar para terminar para a gente resolver isso aí. Uma troca de gestão lá, a gente teve. Já fez algumas alterações. Então, beleza. O negócio estava quebrado do lado. Isso, é só levantar o bagulho lá. Então pronto. Provavelmente a gente ia tentar guardar no Sereste, mas tem vários carros do Sereste. Então vamos guardar no CEPA, tá lá. A princípio, o uso dele é permitido, autorizado,
para um servidor, então nós solicitamos o cadastro José Pedro e da Marta, para que possam dirigir o carro, tá bem? E eu vou fazer uma solicitação especial ao diretor administrativo para se ele pode autorizar um outro conselheiro, mesmo que não seja servidor, dirigir. E o meu argumento com ele vai ser, se nós precisarmos, por exemplo, ir para São Paulo, o José Pedro não é do conselho, mas não é conselheiro. Ele ocuparia uma vaga do carro, tendo que dirigir. Na verdade, ele nem poderia dirigir. Intermunicipal teria que ser... Não pode, viu? Essa é uma conversa de motorista. É uma conversa, Mas a gente vai buscar uma autorização para ter. A Marta, como é comissionada, não gera hora extra. Se precisar sair com a gente de carro, dançou, vai passar o domingo dirigindo. O José Pedro, como é comissionado, fica restrito aos momentos, até porque a Marta está compromissada com outros trabalhos. Não é, foi o que eu falei, não é. Eu falei que desculpa, não é. E se o Peterson autorizar, uma outra pessoa, pelo menos do conselho, tá? Para que também possa facilitar caso a Marta não possa, a outra não possa. Tem mais uma terceira pessoa para a gente ir. Isso vai dar muita autonomia para a gente, né, Robertinho? Registrar para vocês também aqui que nós estivemos 3 semanas atrás, né, Robertinho? Eu e o Robertinho fomos na audiência pública com a presidente da comissão parlamentar que discute o CROSS, que faz a fiscalização. Lá nós fizemos uma participação importante, tanto eu quanto o Robertinho fizemos uma fala. Está nas redes sociais, eu não sei se o Zé Pedro chegou a cortar, mas depois a gente corta para pôr no YouTube. O Zé Pedro está ocupado com a CIPA, é complicado. Depois a gente vai cortar, subir no YouTube do Conselho, para deixar registrado lá as 2 falas, na memória do Conselho, tá bem? Mas foi algo muito importante, que está contribuindo para o debate, já gerou, inclusive, alterações na conduta do CROSS. Tá? A gente pode aprofundar nisso mais. Compartilhar com vocês que hoje eu entreguei para a gestão municipal, através do Peterson, o livro que o Conselho Regional de Educação Física publicou sobre as práticas integrativas. Tá? Elas estão acontecendo, mais ou menos, mas o fato é que o Conselho de Educação Física mapeou no Brasil os profissionais de educação física que trabalham com essas práticas. Se eu não me engano, são 27 ou 28 das 29 práticas no total. Não sei se a Marta lembra quantas são. Práticas integrativas. Acho que são 29 e tem acho que 27 práticas que tem profissionais de educação física atuando em alguns lugares do Brasil. Eles pegaram um desses profissionais em cada prática e descreveram a experiência deles, como é que está sendo feito. Compartilhei com vocês no grupo o PDF do livro e entreguei um para a gestão, né, abrindo possibilidades para que a gente ocupe mais espaço das PICs. Tá bem? Falamos do exame da atenção primária à saúde, o recado era esse. Eu conversei com o Dr. Marco, conversei com o Peterson hoje, não conversei com o Murilo, mas os dois me falaram a mesma coisa. Nós precisamos reduzir. A verdade é que muitas vezes existe um excesso de pedido de exames e principalmente também um excesso de encaminhamento de especialistas por parte da atenção primária. Tá bem? A gente vê um recado desse e a gente se assusta, com razão, e precisamos brigar por isso. Mas não é o caos que parece que é. A gente precisa que os médicos sejam mais resolutivos. Por isso que está sendo discutido novas formas de avaliação, inclusive da resolutividade desses médicos, para que eles possam continuar ganhando os seus... A gente tem uma lei... Gratificação. A sua gratificação. Existe a gratificação em níveis, está sendo revista para que haja um acompanhamento via maestro de um dos itens, que é a resolutividade, por exemplo. Porque quando o Robertinho chega no meu consultório e fala, vou usar o bispo como exemplo, é melhor. O bispo entra no meu consultório, qual é o seu problema? Estou tossindo. O senhor nasceu quando? É idoso? Passa para o especialista do idoso. É mulher, passa para ginecologista. Eu não resolvo ali o que era para eu resolver. Eu vou passando, ou faz esse monte de exame e depois você volta aqui para a gente ver. Tá?
Então isso às vezes emperra. Não é desculpa para a gente cortar as coisas, mas é algo para a gente também, olha, não é o caos que estão anunciando que será. Otimizar recursos. A gente precisa do compromisso de todo mundo. A gente briga por eles, né, Robertinho? Lá, difícil arrumar. Não é para ficar queimando. Ninguém faz isso em casa, né? Ninguém deixa a geladeira aberta ou o ferro ligado lá para assistir a novela. Bem. Pessoal, fala, Vinícius. Uma questão que aconteceu de sexta para cá, e diversos servidores conversaram comigo, e eu não sei se o conselho seria o meio para poder levar isso adiante, mas sexta-feira eu e diversos outros servidores recebemos mensagem falando que nossos consignados não estavam em atraso. E realmente, o aplicativo do Santander estava lá, em atraso. Consignados descontado em folha, né? O Olerite, no começo do mês eu peguei e estava lá. Eu não recebi aquele valor. Foi descontado no meu salário, mas não foi repassado para o Santander. E nos últimos dias a gente tem, mesmo aparecendo agora que está em dia, agora a preocupação das pessoas esse período vai gerar juros? Não. Então, a responsabilidade não é de vocês. Exato. A gente só queria se o conselho seria um meio para oficiar, para solicitar esclarecimentos. Pode até fazer Você pode trazer a gente, os servidores procuraram o conselho, por favor explique, a gente devolve os servidores sem problema nenhum. Esclarecer é tão bom porque o pessoal fica numa neurose. Ele tem uma data de vencimento. É natural. O repasse não veio da prefeitura. Sim. E aí ficamos aí mas 10 dias de atraso. Nós vamos fazer, eu vou fazer um ofício direcionado ao gabinete. Não cobra juros da gente. A gente vai receber a resposta, tá? Mas de toda forma, mesmo que tivesse juros, eles que tem que pagar, porque como em folha já é um acordo, por isso que é mais baixo o valor e tal. Mas é porque daí começaram a falar, eles estão nos roubando, esse dinheiro sabe? Na verdade, esse recurso, quando uma prefeitura repassa, por exemplo, nosso orçamento 20 milhões e líquido mês. Aí no quinto dia útil ele tem que repassar 8 milhões para eu pagar a folha de pagamento. Mas a folha de pagamento não é 8. Ela é bem mais, tem impostos lá. Essa é a folha líquida, 8 milhões. Tem consignado, dá 1 milhão e 200 mil de consignado. Esses outros valores, como ele não consegue passar na primeira semana, ele vai passando durante o mês. Passida, né, que é a diretora. E aí ela vai pagando assim conforme ela vai conseguindo. Vai entrando, vai O recurso acabou chegando 10 dias atrasado do coisa. Não é a primeira vez que acontece. E não vai ser acho que foi a vez que foi um pouco mais longo. Tá. Porque o Santander, a gente ficou falando do Santander, mas chegou uma hora que ele mesmo já não, para fazer pressão, ele fez aparecer, porque ele já estava devendo, entendeu? E não estava aparecendo no aplicativo de ninguém. E aí, para dar uma pressão, ele fez aparecer. Já acertou então agora? Já nunca passou do mês. Sempre foi pago dentro do mesmo mês. Porque tem gente que fala assim, entrei e depois não está mais. Isso, sempre é pago dentro do mesmo mês. Mas posso falar uma coisa? Vocês têm que ter alguma comunicação rápida para fazer um comunicado assim, porque isso pra gente gerou... jogar, pra gente... A gente ajuda a espalhar. Isso gerou tipo assim, alguém lá que tá no grupo, gente, é tudo certo, já vai sair. Sabe, você tá tudo sob controle, fala assim, tá tudo sob controle. Gente, espalha pra gente, tá tudo sob controle, vai. Porque assim, a partir do momento que eu liguei no RH e eles falaram, estão verificando, eu falei, beleza, estão verificando. Mas o pessoal, estão verificando, não, mas estão roubando a gente. É fácil. Não, mas não. A gente faz um questionamento para ter uma resposta, para ajudar vocês e ajuda também a fundação a nesse processo de comunicação. Esclarecimento, sabe, para deixar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Muito obrigado. Robertinho, pode falar. No mesmo dia da entrega do carro, o deputado Miscaldo Marcelino, ele está destinando, era 150 mil, caiu para 145. Tá ótimo. Né? Mas for mil tá valendo. Mas foi uma coisa rápida, que a publicação tinha que sair hoje, aí o Edicinho deu todo o suporte, né? Até ontem às 10 horas da noite eu estava falando com ele que estava faltando algumas coisas, ele deu todo o suporte, então foi publicado hoje
Eu acho que máximo daqui 10 dias já está saindo aqui. E é. A fundação? Custeio. É para a fundação. É para a fundação. É na mesa de custeio, né? Tá bem, pessoal. Boa noite para vocês. Muito obrigado.